Alô Rio! Estamos chegando com mais um podcast aqui na nossa base operacional do centro do Rio, da Rua Álvaro Alvim, Centro Cultural de Tudo, aqui em frente ao Teatro Rival. E vamos começar mais um bate-papo com um convidado muito especial. E para me ajudar aqui nessa conversa, nesse bate-papo maneiro, está aqui ao meu lado o professor de História, o ator e o inspetor de Polícia Civil, Sérgio Papito. Alô Jaguar, alô pessoal da Alô Rio, um prazer estar aqui novamente com vocês. Sérgio, e aí? Muita bagunça lá em São Gonçalo, todo mundo indo em cana, acabou com o baile funk, como é que tá? A delegacia tá quente? Rapaz, lá está sempre pegando fogo, né? Eu quero alertar as pessoas aí que estão nos hospitais, mais uma vez uma quadrilha aí vindo lá de Roraima, está aplicando golpes, né? Ligando para os familiares que estão internados lá em São Gonçalo, principalmente o Hospital de São Gonçalo lá, e o Hospital de Niterói também, o Hospital das Clínicas, que estão dizendo que fazem parte do corpo de funcionários do clínico, né? Cobrando dinheiro, cobrando remédio, etc. Gente, não pague nada. Qualquer coisa referente ao hospital, você tem que ir diretamente à administração. E tudo isso é golpe. Beleza. E também Zé Maria Rodrigues, autor, diretor, produtor, editor de livros, o imortal da Academia Brasileira de Letras de Mamanguape. Olha, lá é Alca. Alca? Alca, que é do Vale do Mamanguape. Mas não sou de lá somente, não. Também sou da CLAP TCC do Espírito Santo. Espírito Santo também foi nomeado lá? Eu sou imortal em todo canto. Não morre mais. Agora, dessa vez a Maria não vai mais. E aqui também o grande Fernando Reschke, ator, diretor, produtor, diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, recebeu uma homenagem. Fala dessa homenagem aqui que você recebeu. A homenagem. Ontem nos reunimos, que a nossa chapa ganhou, né? Mais uma vez. Alô, Hugo Gross, está nos assistindo. Beijão, o nosso presidente. E Malu Maciel, programa Experiências dela, veio me entregar um troféu. Da NET, Canal 6 do Rio de Janeiro. Eu muito obrigado, Malu Maciel. Você, o nosso querido Ronaldo Golden Boys, estava lá presente, e toda a classe teatral. Renovamos mais 2 anos, e aniversário da Paula Godard, mais uma colega do nosso sindicato. E Hugo Gross, mais uma vez no comando do Sindicato dos Artistas, botando para quebrar, ajudando todo mundo a trabalhar. E Festa do Retiro, dia 26, Teatro Miguel Falabella. Beleza. 2 horas de show, ajudando a quem precisa. Isso aí, vamos apresentar o nosso convidado, agradecer pela sua presença. A gente já vinha trocando figurinha há um tempo para ter a sua presença hoje aqui. E com muito prazer nós temos Marcos Brega. Ele é de Porto Alegre, é graduado em Letras, mestre em Teatro da Unirio. Em 1986 fez o filme Feliz Ano Velho e recebeu o prêmio de melhor ator em Gramado por esse trabalho, não é isso? E no decorrer da sua carreira veio diversos outros prêmios no cinema, no teatro e na TV. Participou de diversas novelas na Rede Globo, SBT, TV Manchete e Record. Acertei? De fato, meus filhos que dizem: papai, você é mais rodado que pratinho de micro-ondas. Marcos, eu sempre começo assim: o que tem de novo aí? O que você está fazendo? Quais as novidades que você já pode chegar aqui já botando aqui no papo para a gente conversar? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença de vocês todos aqui. Fico muito honrado pelo convite. A gente já estava há um tempo conversando, mas a primeira vez que você entrou em contato comigo, eu estava em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu estava rodando um longa-metragem que rodou do dia 31 de março até o dia 12 de maio. Então eu passei esses quase 45 dias lá filmando. E esse filme deve estar pronto daqui a aproximadamente 1 ano, chama-se Sangue de Groselha. Tem vários atores que eu adoro, dentre eles o que vocês todos conhecem, o nosso parceiro Nuno Leal Maia. De reza. Junto, deve ter comentado. Sim, não. Tá bonitão ainda, Fortão? Pô, Caiu muito, não caiu. Imagina, Nuno. Santos, você sabe. Exatamente. Não, o Nuno é meu amigo também há muitos anos. A primeira novela que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, aliás, a segunda, Mandala, ele era o famoso bicheiro. É verdade. Gente boa, gente tranquila, boa pra caramba. Ótimo. E a gente se gosta muito, assim, já trabalhei muitas vezes junto em televisão, em cinema, então conviver com o Nuno, além da Natália Lage, várias pessoas
vários atores. Esse 1 mês e meio foi muito prazeroso, um trabalho... O próprio nome já diz, é uma comédia de terror, né? Sangue de Groselha, porque é uma brincadeira, uma paródia em cima do gênero terror, só que é mais para ter rir do que para terror, né? Sangue de Groselha com litros, baldes de sangue. E quem dirige? Na verdade, é a Loli e o Marcos. Eles são um casal de diretores e os dois fazem essa direção a 4 mãos. O filme deve estar pronto no final desse ano, início do ano que vem. E esse é o último trabalho que eu fiz. Na verdade, o penúltimo, porque coisa de 2 finais de semana atrás, eu fiz uma participação num curta-metragem dos alunos da Universidade Veiga de Almeida. Eu adoro fazer essas coisas assim. Aluno em fim de curso tem que fazer seu TCC. E eu, como passei boa parte da minha vida na universidade, na academia... Aliás, a minha trajetória acadêmica é uma loucura, porque em 1978 eu entrei em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2 anos depois eu fui para Engenharia de Minas. Depois, 2 anos depois eu fui para Letras. Aí sim eu me formei em Letras. Me mudei para o Rio de Janeiro, enfim, por conta de trabalho. E aí fiz o mestrado na Unirio. E então alunos de universidade, seja de teatro, seja de cinema, que eventualmente fazem convite para trabalhar para esses trabalhos de fim de curso, é um curta-metragem no caso, e esse era muito especial porque era dirigido pelo Diogo Brandão, filho do meu amado amigo, o saudoso Chiquinho Brandão, vocês devem lembrar também. Do Amigo da Onça. Do Amigo da Onça, que aliás a gente estreou aqui no Rio de Janeiro, aqui no Teatro Dulcina. Isso. Então a gente ficou em casa. Paulo Betti dirigia. O elenco era o elenco feminino, Eliane Giardini, Andréa Beltrão e Cristina Pereira. Olha. E o elenco masculino era o Sérgio Mamberti, o saudoso Sérgio Mamberti, Antônio Grassi, Chiquinho Brandão, Rafael Ponzi e eu. E essa peça a gente ficou em cartaz aqui de final de 87 para início de 88 aqui no Teatro Dulcina. Beleza. E aí eu fiz esse filme com direção do Diogo Brandão e os colegas dele da Veiga de Almeida, e um convite que muito me honrou, porque é muito legal trabalhar com a garotada, mas principalmente trabalhar com o filho de um grande amigo, um ator extraordinário. Infelizmente, né, nos deixou... Nos deixou muito cedo demais. Ele faleceu num acidente automobilístico. De carro. Exatamente. Mas o Chiquinho, eu dividi camarim com ele durante... ele e o Serginho Mamberti, nós éramos 3 no camarim. E aí, 1 ano e meio, quase 2 anos de convivência direto. O Chiquinho era um cara extraordinário. Assim como também o Sérgio Mamberti. Quando cheguei em São Paulo, morei na casa do Sérgio Mamberti. Sérgio Mamberti. Ele me acolheu. Maravilha. Na Rua dos Ingleses. A Vivian, era a Vivian? Sim, a Vivian. Imagina, olha aí. Ele me cedeu um quarto. Antes que você chegue em São Paulo, aí eu não quis nem receber, né, o aluguel. Gente boa, né? Demais. Cláudio Davi, Cláudio Mamberti. Cláudio Mamberti faleceu antes do Serginho. Antes do Serginho. E o Serginho Mamberti foi um dos meus primeiros grandes amigos aqui no Rio de Janeiro. Eu me mudei para o Rio na metade de 87. E aí eu cheguei aqui, não conheci quase ninguém. Muito pouco tempo depois. Vim para cá para fazer uma novela na extinta TV Manchete, chamada Helena. E das pessoas do elenco... na verdade, além do Sérgio Mamberti, tinha a Eliane Giardini também no elenco. E aí eles me convidaram para entrar no Amigo da Onça. E foi aí que eu comecei a fazer, enfim, amizades com colegas de trabalho, colegas de profissão aqui no Rio de Janeiro. 1987, veja só. 38 anos. Né? E aí já se formou uma grande carreira. Eu estive olhando a divulgação no Google sobre os seus trabalhos, é muita coisa. Sim, e para você ainda pensa nisso, assim, poxa, quando eu comecei agora você olha, eu fiz isso tudo? Eu estava esses dias atualizando o meu currículo, enfim, por conta de um edital que a gente tem que colocar o currículo atualizado. E meus filhos estavam lá em casa e eu estava digitando e tal. Aí um deles chegou, olhou assim no computador: pô, pai, como é que você arrumou tempo para fazer filho no meio dessa correria toda? Mas o fato é que eu sempre fui muito workaholic, eu sempre trabalhei muito em teatro, muito em cinema, muito em televisão, e dei aula na universidade durante um tempo também. Eu dei aula na UFRJ em 2004, 2005, depois de concluir o mestrado. Eu trabalho como locutor, eu tenho um estúdio caseiro onde eu gravo lá as minhas locuções e tal.
E, além disso, eu tenho uma profissão paralela há muitos anos. Eu também sou astrólogo. E eu trabalho... Astrólogo, veja só. Olhando para o cara, tu não dá nada, né? Mas o fato é que eu trabalho com isso também. Então, eu concilio as duas profissões. Por exemplo, estou gravando uma novela de dia, de noite eu dou duas minhas consultas. E eu dou quase todo dia consulta astrológica. Ontem mesmo eu tive o prazer de dar uma consulta para uma colega adorável, minha amiga há muitos anos, que é a Grace Gianoucas. E eu tenho, maravilhosa. E eu tenho muitos colegas, atrizes e atores que eu admiro demais. Assim, na verdade, eu teria muita dificuldade de enumerar os colegas que eu admiro, porque eu admiro tanta gente, eu bato palma para tanta gente que, se alguém me pergunta, cite um grande ator e uma grande atriz, eu falei, eu tenho problemas com isso, porque eu admiro muita gente. Mas nessa questão da astrologia, é meio interessante. O caso é o seguinte, as pessoas te procuram, querendo saber sobre a vida delas, futuro, e você vê nos astros, é isso? É mais ou menos assim. Aquele mapa astral. Chama um mapa astrológico. Na verdade, a coisa é assim, as pessoas elas têm uma noção de astrologia como se fosse uma técnica divinatória. Na verdade, não tem nada disso, não tem nada de místico. O que acontece assim, quando a pessoa me procura e ela entra em contato comigo, ou através de indicação de terceiros, ou através do Instagram, eu tenho um Instagram de astrologia, eu tenho um podcast que eu faço comentários dia sim, dia não, sobre determinado aspecto que está no céu, mas basicamente assim, você, por exemplo, vem me procurar para fazer uma consulta, né? Então você me dá os seus dados de nascimento, dia, mês, ano, hora e local, eu desenho um mapa que nada mais é do que uma fotografia do céu no momento que você nasceu, e a partir daquele desenho, daquela mandala, daquele mapa, é mais ou menos, é como se fosse um quebra-cabeça simbólico. Aquele mapa, as pessoas dizem, as estrelas comandam o seu destino, os planetas decidem a sua vida. Isso é uma bobagem, não é causa e efeito, é sincronicidade. Então, por exemplo, se você nasceu naquela hora, naquele lugar, naquele dia, mês e ano, e tem aquela determinada configuração simbólica no céu, você não é produzido por aquelas coisas, você é o reflexo a nível humano daquelas coisas. Não é causa e efeito, assim. É aquele princípio, segundo princípio do hermetismo, o que está fora é igual ao que está dentro, o que está acima é igual ao que está abaixo. Você não é produzido por aquelas estrelas, você é a cara daquele momento. Por isso que, falando do céu, eu posso falar de você. E funciona, incrível, mas funciona mesmo. E aí a ideia não é só você prever o futuro, mas principalmente você analisar o presente, a pessoa, como é que ela funciona, quais são as potencialidades latentes e ou manifestas que essa pessoa eventualmente tem, e como que ela vem evoluindo ao longo da vida, quais são os processos pelos quais ela passou, está passando e provavelmente passará. Não é uma ciência exata, nem sequer é uma ciência, é uma sabedoria. É diferente. E os astrólogos geralmente têm uma margem de acerto de 80%. As coisas que eles eventualmente alinhavam ali. Bem, eu já vi que o seu nível de entendimento dessa ciência é alto. E tem o pessoal, que é aqueles do rádio. Sim. Agora, aí põe a musiquinha, Aquário, seu dia, não sei o que. Aquilo ali, como você vê esse tipo de astrologia que na verdade, se faz assim, é porque na verdade é muito difícil você falar, porque se você pensar bem em termos probabilísticos, por exemplo, que signo você é? Aquário. Então, você é Aquário. Só que isso não é original, porque uma em cada 12 pessoas por aí é Aquário. Por probabilidade, nasce gente todo dia. Então, aquilo que você ouve no jornal, no rádio, é um comentário a respeito do Sol em Aquário. Só que isso vale para uma em cada 12 pessoas, não é muito específico. Se eu for desenhar o seu mapa, por exemplo, que horas você nasceu? Às 2 da manhã, por aí. 2 da manhã. Então, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgo, Libra, Escorpião, Sagitário. Seu ascendente deve ser Sagitário, por aí. Então, aí o que acontece? Aí eu vou fazer o cálculo do seu mapa e aí vou começar a falar, uma em cada 12 pessoas é Aquário, mas apenas uma em cada 144 é Aquário ascendente Sagitário. É probabilidade estatística, né? 12 signos elevado a 2 variáveis, Sol e ascendente. 12 na 2, 12 vezes 12, 144. Cada planeta que você vai acrescentando simbolicamente vai aumentando a sua especificidade
numa potência de base 12. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que se ouve no rádio é pertinente, mas é uma coisa muito geral, muito inespecífica para o indivíduo. É para um grupo de pessoas que nasceu com o Sol em Aquário. 1 em cada 12 pessoas por aí se identifica com aquilo, mas aquilo é muito geral. Essas questões são muito... Eu estou falando isso porque, pouco antes da pandemia, eu fui numa cartomante. Minha mulher, não, vamos viajar, vamos fazer essa cartomante, nós fomos lá. E o que o cara falou, aconteceu tudo. Isa. E eu não acreditava. Mas é verdade. Eu fiquei atrás, sentado, a minha mulher na mesa assim, ele falando para ela, e eu aqui sentado no sofá aqui atrás. Quando a gente saiu lá, eu falei, se eu tivesse me dado 50, aí deu 150 para ele. Se eu tivesse dado 50, eu tinha falado tudo isso para você, e ainda melhor. E nós viajamos, e o que o cara falou, rapaz, aconteceu tudo, só que não é assim. O que acontece é parecido. O cara cartomante, né? Mas o que o cara falou, era o tarô. Só que o cara falou não era exatamente igual, mas foi praticamente igual. E aconteceu comigo e com ela. E uma das coisas que o cara falou assim, vocês vão viajar muito. Eu falei, tá vendo? Até mesmo o cara dançou. E foi exatamente quando eu entrei para fazer a peça com a Bia Lessa, e nós viajamos metade do Brasil, e ela viajou comigo também. Depois que a gente viajou, rapaz, ele falou, viajamos, o cara falou que ia viajar, e ele viajou. Duas das coisas, pelo menos. E na verdade, o tarô, assim como o Xing, búzios, cristais, runas, astrologia, são práticas oraculares, são diferentes maneiras de você abordar as mesmas coisas. Promover um diálogo entre a sua mente consciente e o inconsciente coletivo, que está ali como um manancial de informações. Então, é basicamente isso. Claro que nem sempre você acerta, você trabalha com probabilidades, não com certezas. E é por isso que também que a astrologia, assim como qualquer uma dessas práticas oraculares, elas trabalham com o livre-arbítrio. Eu posso dizer, por exemplo, que daqui a uma semana vai chover para você, por exemplo. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Você decide. Você pode decidir que vai ficar em casa, tomando um vinho, vendo Netflix. Você pode decidir que vai caminhar no aterro, tomando chuva. Você pode decidir... Enfim, você decide. O que astrólogo, ou tarólogo, ou cartomante, enfim, pode fazer é te apontar possibilidades, ou melhor, probabilidades, é assim que funciona. Mas essa coisa da pandemia era uma coisa que os astrólogos todos falavam. Ninguém falava em pandemia, mas os astrólogos falavam, olha, isso 2018, 2019, eu mesmo falei para muita gente, olha, eu não sei o que vai acontecer em 2020, mas é uma coisa de dimensão planetária, tipo um meteoro. Não sei o que vai vir, mas a gente vai ficar sabendo que está vindo em janeiro e vai bater na metade de março, por conta de uma configuração que todos os astrólogos... Era um encontro de Plutão com Saturno no céu, enfim. E quando Marte fez a conjunção com isso, estourou o lockdown. Né? Que é exatamente o que eu e 400 mil astrólogos ficavam falando. Não sei o que virá, mas é uma porrada. E agora a gente está, por exemplo, nesse momento, a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de julho promete ser bem tensa. Aliás... É só você olhar como é que está o planeta, as situações que estão se desenrolando, para a gente ver que a coisa não está exatamente tranquila. Legal, né? Agora, o mundo espírita. Eu voltei a frequentar Allan Kardec. Sim. É uma coincidência, porque aqueles céticos que falam assim, acho que é uma coincidência. Eu tinha um negócio para ser alugado, é minha garagem, ajuda o meu condomínio. Então não consegui, porque ninguém quer mais carro, né? Para que carro? Não pode beber, está tudo caro. Né? Então... Eu fui receber o passe, ali na minha rua, 5 de julho. Quando eu chego em casa, o interfone toca. Um vizinho brigou com outro, alugou minha garagem. É uma coincidência? Você acha a força espiritual? Eu estou acreditando muito nessa parte espiritual. Eu mesmo, sim, esse passe que vou receber. Sim, mas na verdade não é uma coincidência, é uma sincronicidade. Tem a ver com astrologia também? Tem a ver porque na verdade, como eu estava dizendo, não é coincidência nem causa e efeito, é sincronicidade. Ou seja... Não são, o Jung ele fala muito disso, né? Não são as coisas que acontecem às pessoas, são as pessoas que acontecem às coisas. O livre-arbítrio, segundo Jung, é a capacidade, abre aspas, a capacidade de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer. Ponto, fecha aspas. Então, aquilo que te acontece, de alguma maneira, dialoga com aquele momento da sua vida, com as tuas necessidades, com as tuas pulsões inconscientes, né? Porque existe um gap, né, entre aquilo que você quer e aquilo que você pensa que quer. E toda prática oracular
objetivo é isso, promover uma capilaridade, um diálogo entre a mente consciente e esse oceano de perguntas e respostas que é o inconsciente. E a astrologia, então, você já era ator, já estava consagrado, vários trabalhos. Ela entrou em que época? 1986. A partir dali você começou a avaliar a sua carreira, olhando o para trás e o para frente? Sim. Se baseando em alguma coisa, isso aqui, o que aconteceu? Talvez seja para cá, talvez seja para lá e tal. Eu comecei a trabalhar como ator em 1980. Eu nasci em 60, esse ano eu faço 65. E eu trabalho como ator há 45 anos. Já? E eu comecei a trabalhar, a estudar astrologia em 86, em São Paulo, quando eu dividia apartamento com o Caio Fernando Abreu, que além de escritor extraordinário, era um grande astrólogo. Aliás, ele sabia tarô, I Ching, búzios, runas, cristais, borra de café. O cara era um super eclético no esoterismo. E eu venho estudando desde aquela época. E sempre foi um hobby para mim. Um hobby que eu levava a sério, eu dava consultas para amigos, para amigas, nascia o filho de alguém, eu fazia um mapa e tal. Até que em plena pandemia, eu trancado em casa durante o lockdown, o filme que eu ia fazer parou, porque estava em lockdown, a novela que eu ia fazer também, então eu fiquei emparedado em casa, sem poder trabalhar, e aí eu falei, de onde é que eu vou tirar? Porque eu também... há pouco tempo, menos de um ano, minha mãe tinha falecido e eu fiz um home care para ela lá em casa. E um home care, eu não preciso explicar para vocês o custo de uma coisa dessa. E aí, isso drenou os meus recursos. Eu falei assim, vamos ver se em 2020 eu consigo, apesar de todo esse quadro adverso, me dar uma reerguida. E, na verdade, eu fiquei isolado em casa e aí eu falei, o que eu posso fazer para sobreviver? Que não seja uma picaretagem, alguma coisa que eu tenha um domínio. Aí eu pensei, poxa, eu estudo astrologia há 35 anos, eu posso começar a trabalhar com isso. E de lá para cá eu atendo praticamente todo dia. Agora, metade de agosto, eu vou completar 5 anos de trabalho ininterrupto, assim, já estou beirando 950 e poucos clientes durante esse tempo. Então, como é que você então equilibra com gravação de novela, com filme? Dá para fazer? viro. Vai pela internet? Não, eu sempre dou videoconsulta. Sempre por videoconsulta. Então eu posso estar em qualquer lugar. Por exemplo, agora eu estava em Florianópolis e dando consulta para uma cliente que mora em Sergipe, por exemplo. Eu morei um tempo na Inglaterra, então eu tenho um transito bem com o inglês, então eu tenho clientes fora do Brasil, atendo uma cliente na Nova Zelândia, por exemplo, sei lá. Isso é legal, porque eu posso trabalhar em casa, nos meus horários, e não dependo de pegar trânsito, né? Então, eu sou meu patrão, às vezes eu tenho problemas comigo, mas eu vou te demitir. Vou te demitir, né? Aviso prévio, né? Fico lá de noite. Mas aí... Como é que a psicanálise vê isso, a astrologia? A psicanálise, olha, a minha psicanalista, eu fiz 35 anos de psicanálise, com a mesma psicanalista. Ou seja, haja assunto. Eu tenho uma psicóloga também. Então, a minha psicanalista, ela aceita, ela concorda que funciona, ela fala, não consigo entender como é que funciona, mas eu sou obrigado a dizer que funciona. E aí, eu não sei como é que a psicanálise vê isso. Eu sei como, por exemplo, psicanalistas junguianos encaram isso. Os junguianos geralmente acolhem isso como uma sabedoria que funciona, estatisticamente funciona. Tem coisas que para você acertar na base do empirismo, do chute, é impossível. Então, se você diz tal coisa assim e ela acontece, aquilo ali não foi uma obra do acaso, não foi um chute, aquilo ali foi o resultado de um raciocínio. E é assim que eu faço as minhas consultas. Eu começo explicando como é que funciona, eu brinco dizendo que é a astrologia épica, porque eu furo a quarta parede e explico para a pessoa não só o que eu estou dizendo, mas por que eu estou dizendo, qual é o raciocínio que produz aqueles conteúdos que eu estou alinhavando ali. E funciona. A minha psicanalista é engraçado, porque eu e ela nascemos no mesmo dia. Então tem algumas coisas, eu sou libriano, né? E na verdade eu escolhi essa minha psicanalista, ou ela me escolheu, ou nós escolhemos, por conta disso. Eu fui numa palestra, e aí eu achei, eu estava falando sobre o complexo de Édipo em Hamlet. Eu achei aquela mulher brilhante.
falava bem pra cacete, super culta. Aí eu terminei a palestra, falei, você é psicanalista, né? Eu sou... Só uma pergunta, você nasceu que dia? E ela olhou para mim assim, por quê? Eu falei, não, uma curiosidade. Ela, 14 de outubro. Eu falei, quer ser minha analista? E a gente ficou 35 anos. Estamos há 35 anos juntos. E é engraçado porque, como nós temos o Sol a 21 de Libras, nascemos no mesmo dia, tem determinadas coisas que acontecem com ela análogas a mim. Por exemplo, nos últimos 3 anos, eu fiz 8 cirurgias por conta de fraturas, de osso, etc. E ela fez cirurgias com prótese no joelho, no quadril e tal. Ela falou assim, mas não é possível. Eu falei, funciona. Mas o fato é que ela sobreviveu e eu também. Hoje, por exemplo, 3 anos e 8 cirurgias depois de um acidente horrível que eu sofri, eu estou praticamente curado, mas quase morri umas 2 ou 3 vezes. Assim, foi barra muito pesada. Acidente de moto, 40 por hora, passando num quebra-mola sem sinalização, ali perto da Record. Raimundo de Souza também. Eu sei, ele é meu amigo, inclusive o Raimundo de Souza sofreu um acidente gravíssimo. Ele fez mais de 80 cirurgias. Foi, esteve aqui com a gente. Esteve aqui. E também de bobeira, porque ele vinha numa boa, mas aí uma árvore, um barato, um galho que cortaram e não deu tempo de desviar. Exatamente. E o Raimundo, que é um cara extraordinário, extremamente generoso, ele me passou o contato do fisioterapeuta dele, o Dr. William, que trabalha na clínica Barão de Ipanema. E hoje o Dr. William é o fisioterapeuta dele e meu. É uma parceria que a gente faz. E volta e meia eu encontro o Raimundo lá na clínica. E ele é um cara extraordinário, um ator maravilhoso, um colega extremamente generoso. Verdade. Então, por causa disso, tanto o Raimundo quanto eu, a gente passou por certos horrores. Assim, a minha perna esquerda, meu fêmur estilhaçou em muitos pedaços. Caramba. Eu fiz 3 cirurgias nesse fêmur e 5 nesse ombro. Eu estou ainda cicatrizando a 8ª e última cirurgia. Então, eu sou um cara de sorte. O Raimundo também. A gente podia ter morrido, né? É verdade. Graças a Deus. Existe alguma cliente, ou se chama de paciente, é cliente, né? Cliente, paciente. Pois é. Que não ficou satisfeita com o resultado. Olha, você disse que eu ia casar, em vez de casar com ele, casei com ela. Sabe uma coisa? Sim. Existe isso? Existe, mas felizmente... Ela vem reclamar, não? Não, infelizmente, até hoje, durante esses 5 anos, eu não tive nenhuma reclamação nesse sentido. Até porque eu acho um certo risco o astrólogo prever coisas tão pontuais, assim, tipo... Específicas, você né? vai casar com fulano no vai mês... ficar milionário. Ou pior ainda, ó, sua mãe vai morrer daqui a 2 meses. Esse tipo de coisa não se diz. Por mais que você veja indícios aqui e ali, mas existe uma maneira de dizer as coisas, né? E eu sou um cara que sempre que eu olho, eu nunca escondo nada dos clientes, mas a maneira de dizer faz toda a diferença. Então, se eu vejo, por exemplo, um aspecto que envolve, por exemplo, a mãe do cliente, ou o risco de morte, porque ninguém pode garantir 100%. Eu digo, olha, a figura paterna, materna, enfim, inspira cuidados, é bom, vai ser uma época que você vai ser convidado a rever certas questões relacionadas a essa pessoa, etc. Eu sempre aposto na melhor das hipóteses, o que não quer dizer que a melhor das hipóteses seja a escolhida, né? Eu, por exemplo, isso vale para os meus clientes, para mim não vale. Quando a minha mãe ficou doente, eu olhei no meu mapa, assim, porque dá para ver a sua mãe através do seu mapa, né? E teve uma vez que eu olhei, minha mãe estava doente, eu falei assim, não, mas tem muito aspecto, trânsito bom aqui, acho que minha mãe não parte. E ela realmente não partiu. Porém, teve uma outra vez que eu olhei e falei assim, putz, é muito difícil que sobreviva. E de fato ela partiu. Né? Eu não posso me enganar, não é que eu engane meus clientes, mas eu não posso apostar, no meu caso, sempre na melhor das hipóteses. Eu tenho que considerar todas e eu não posso fazer de conta que eu não vi, para mim, certas coisas. Mas para os meus clientes eu trato com respeito e principalmente apontando se a porta está fechada, eu aposto numa janela aberta. Se a janela está fechada, eu aposto numa clarabóia. Mas eu sempre aposto no melhor possível, mas conscientizando a pessoa que existe a possibilidade do pior. Existe um profissional como você, você vê uma coisa ruim
E a pessoa pode ter um troço ali. Por exemplo, no jogo de carta, o tarô, aquela figura com a foice, aquilo é morte, né? Mas é morte simbólica. Depende muito. É o final uma mudança de alguma coisa vai acontecer. Vida. Por exemplo, é o término de uma época que você morou numa casa, você vai se mudar para outra. É o término de uma relação. A morte não é necessária. A carta da morte no tarô ela não é necessariamente morte física. Pode ser também, mas não é somente. Ela geralmente significa uma transmutação, um fim e um recomeço. Então, a gente não pode ser literal. A gente não pode apostar numa dentre tantas possibilidades e justamente na pior. Não pode ser sensacionalista. Eu não sou alarmista, tipo, semana que vem, né? Não saia de casa. Pega fogo a casa. Como diria minha vovó, fudeu semana que vem. Não, eu não faço isso, né? E seria uma irresponsabilidade se eu fizesse. Então eu não gosto de alarmismo e não gosto de pessoal que trabalha com... E no meio artístico? Você que já trabalhou com diversos artistas, você parou alguma vez, eu estou nesse elenco, vou ver aqui, qual é o teu signo, qual é o teu signo? Internamente você começar a avaliar se vai dar certo, não. As coisas assim, não ficou com essas coisas? Não, nessas coisas assim, eu procuro, claro, se vem um colega aí e pergunta alguma coisa, claro que eu converso, enfim. Não, que pergunta, basta de você ficar internamente avaliando. Que o mapa astral também você pode falar sobre um evento, sobre uma novela, sobre alguma coisa, não é isso? Fulano é de Escorpião, é difícil. Pois é, eu gosto também de ser surpreendido, especialmente na coisa do trabalho artístico, porque nós que somos atores, diretores, produtores, autores, a gente trabalha muito com o imponderável, aquilo que nos surpreende, às vezes é muito mais criativo e melhor do que aquilo que você tem como pré-conceitualização. Então eu procuro, por exemplo, é como ir para o ensaio. Eu vou estudar o texto, vou decorar 90%, mas eu vou deixar uma parte meio solta, não vou com uma ideia pronta, para poder ser surpreendido, porque de repente meu colega tem uma ideia melhor do que eu, o diretor tem uma ideia que irriga aquela cena de uma maneira insuspeitada para mim. Então, claro que eu me preparo, mas eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de encontrar algo que eu não estava esperando e principalmente ser surpreendido por uma coisa boa, né? E tipo assim, eu vou não esperando muita coisa, então qualquer coisa que acontece de bom me surpreende agradavelmente, né? E você fala? Marquinhos, me diz uma coisa, qual foi a melhor novela que você fez e qual foi o seu personagem que você mais foi marcante para você? Olha, a melhor novela eu acho difícil. Por exemplo, teve uma novela que eu adorei fazer, que foi Que Rei Sou Eu, em 1989. Essa novela, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes e dirigida foi um marco, né? Jorge Fernando, foi um marco, né? Uma sacada. Uma grande sacada. Era de época, né? Era de época, era capa e espada, era Três Mosqueteiros e tal. Tudo. Era uma coisa extraordinária. E a novela fez um imenso sucesso naquela época em que não existia rede social, não existia celular, não existia nem sequer TV a cabo, né? Então, você fazer uma novela na Globo que tinha a repercussão que ela tinha, era uma coisa... 88, 89. A gente começou a gravar final de 88 e foi até a metade de 89. A Teresa Raquel, né? Teresa Raquel. Aliás, eu de vez em quando eu vejo umas cenas da novela e eu fico pasmo, porque mais da metade do elenco já partiu. Né? Verdade. Aí o Abu Janra, Teresa Raquel, Jorge... o Ravengar. O Ravengar era o Abu Janra. O Jorge Dória, o Laerte Morrone, John Herbert, Teresa Raquel. É uma coisa assustadora. Tem horas que eu olho assim e me sinto como uma partida sobrevivente. O último do Moicano, né? É uma partida de boliche. Você é aquele time que tá no pé ainda e vem o cara com aquela bola. Aí o ex-celular, tá aí o Tato Gabos. Tato Gabos, tem um monte de gente. Que fez, e amizades que eu mantenho até hoje. Eu fiz a Natália do Vale, o Edson Celular, e a gente fez uma série, coisa de 2 ou 3 anos atrás, e a gente se encontrou, conversou e tal, deu muita risada. E aí eu fiz até uma montagem, eu peguei uma foto minha do Edson, na época da gravação da novela, e porque a gente tinha tirado uma foto durante a gravação do programa, mais ou menos na mesma posição, na mesma postura. Aí eu coloquei as duas juntas, assim, uma fotomontagem incrível, assim, e tinha 30 e tantos anos de diferença entre uma foto e outra.
Então, isso da passagem do tempo também é uma coisa que eu acho fascinante, para ver como alguns afetos evoluem, se mantêm, se transformam e tal. Mas como eu disse, uma das coisas que mais me fascina na profissão são as relações afetivas que se estabelecem, que ficam, né? Especialmente no teatro, que é coisa do dia a dia, né? Você está ali, você convive 1 ano com aquele elenco, às vezes 2 anos, convive mais do que a sua família, e são famílias que se formam, vivem juntos um tempo e depois se desfazem para nunca mais. Né? Então, todo mundo que é ator, que trabalha com teatro, sabe disso. Né? A gente vive a arte do perecível, né? Que é nem fazer escultura no gelo. Né? Não só o espetáculo em si, porque ele é vivo e cada noite é diferente, e quando acabou quem viu, quem não viu. Mas a gente também lida não só com o resultado perecível, mas com uma estrutura afetiva perecível, no sentido de que é uma família que se forma e depois se dissolve. Então eu tenho na memória tanta gente, tantas amizades, tantos afetos que se construíram ao longo desses anos, que eu, volta e meia, eu penso assim, em determinado trabalho, colega, enfim, e penso assim, vale muito a pena ter vivido isso. Uma experiência pessoal e intransferível, tipo o RG. Tantas novelas na Rede Globo, né, que marcaram, agora tá até passando Caras e Bocas. Sim. Você está com um personagem ali Sim. muito bom também, é engraçado divertido. pra caramba. Eu estava no supermercado essa semana e a caixa do supermercado... E você não é o cara que faz o Pelópidas da novela Caras e Bocas? Eu falei, sou sim. Olha, quero lhe contar uma coisa. Você é corno, sabia? Que o personagem é traído pela Débora Evelyn e tal. Eu falei, bom você me dizer, porque agora eu tô ligado. A novela foi gravada em 2009, 2010, mas era uma novela muito divertida, assim. Eu fazia um completo idiota que era manipulado pela abelha rainha, que era a Débora Então, Evelyn. essas estruturas de produção, vamos dizer, você, Rede Globo, uma coisa, agora Rede Record, outra proposta, novelas bíblicas. Sim. Como você faz uma avaliação dessa diferença de trabalho para cá, para lá? Olha, De mercado até. Sim, sim. Olha, eu tive a sorte, o privilégio, a oportunidade de trabalhar em praticamente todas as emissoras. Assim, algumas já não existem mais, tipo a Manchete, mas eu não sou do tempo da Excelsior, por exemplo. Mas eu conheço quem trabalhou. Manchete. Mas assim, eu trabalhei. Tupi. Foi com a Tereza, eu trabalhei com ela. Você não viu o dilúvio, mas pisou na lama, hein? Pisou na laminha. A Vanilla Diniz, Anastácia, preto e branco. O único vivo da foto. Deus me livre. Miriam Pires, lembra? Carone, tudo Felipe morto ali. Carone. E ela caiu no avião, uma infelicidade, com 27 anos, que são mais jovens não sabem. Então é uma infelicidade que ela pegou o avião errado ou certo. A equipe voltou, você soube, né? Ela arranjou um namorado lá, o avião dela, até estava o cantor... Ela era para voltar, mas não voltou. E ela voltou e aconteceu uma fatalidade. Ela se apaixonava fácil e tal. Isso é uma coisa marcada, assim? Às vezes mas não é 100% definido. Início de carreira, 27 anos. Novíssima, assim. Eu sei dessa história bastante. Teve uma época... Foi em 72. Isso. Teve uma época que eu namorei a filha dela, Janaína. Claro, maravilhosa. A filha dela, Guerra, né? com o Rui Guerra. Rui Então, Guerra. essa história eu sei de algumas, enfim, de algumas Que minúcias. coisa simples, né? Boa de pessoa. E a Lila Diniz é aquela pessoa, aquela artista que significa tudo que a gente sabe que ela significou. Né? Partir, todo mundo vai partir. A questão é quando e como. De que maneira? E de que maneira e como garantir qual é a melhor maneira de partir. É difícil, né? Não temos como escolher, ainda bem, né? O destino é uma coisa muito engraçada, né? Uma vez eu estava numa operação policial e a gente estava subindo ali no Complexo da Mineira. Legal. Né? Subindo, né? Isso em 93, 94. Eu me atrasei alguns minutos para subir e um colega foi na minha frente. A bala pegou nele. A bala pegou nele, pegou no olho dele, né? A gente socorreu ele, falou ele para o hospital Andaraí, infelizmente veio a falecer. Se eu tivesse chegado na hora, com certeza seria eu. E até hoje isso me marca muito, né? Como é que as coisas acontecem assim, a providência, né? A providência divina, acho que te ajuda, ou te salva, não sei. A gente tem o poder de decisão mesmo de determinadas coisas, né?
Quem é que você conhece que sabe a razão pela qual faz cada coisa, desde o momento que acorda até o momento que dorme? A gente fica muito, 99% à mercê do acaso. Mas o acaso, ele tem a ver também com aquilo que você, por dentro, tem um desejo, uma inclinação, uma sincronização. Eu, por exemplo, uma coisa que eu reparo muito é em sincronicidades. Por exemplo, os meus clientes. Sempre que eu estou dando uma consulta, alguma questão desse cliente naquele dia tem alguma coisa que dialoga com alguma questão minha. No sentido de uma coisa lançar luz na outra, refletir, ser uma metáfora, vamos dizer assim. Então você também está aberto para poder aprender, ver as coincidências que não são coincidências, onde um olhar mais apressado não alcança. Mas se você se detiver e pensar, né? E se... né? E se todo dia você passa por milhões de ICs, né? Eu, para vir para cá agora, eu peguei um metrô assim que eu entrei meio segundo antes da porta fechar. Eu podia ter perdido aquele metrô, pegar o metrô seguinte, e aí, sabe lá Deus quem eu teria encontrado, o que teria acontecido. Nossa vida, ela é totalmente feita assim como o seu colega, infelizmente, chegou antes, ou melhor, na hora que você tinha que estar. É verdade. Vá saber, né? Esse tipo de coisa me atemoriza, mas me fascina também ao mesmo tempo, né? Agora, essa palavra coincidência que eu usei, eu vou contar, dá tempo ainda, né? Dá. Claro. Dá. Eu sou neto de judeus. Sim. Então, domingo, dei tempo para descansar algum desses aí. Só vou falar de personagem conhecido aqui. Então, eu acordei assim de tarde, hoje é domingo. Eu quero uma missa católica, às 6 horas da tarde. Podia escolher ali lá de Gouveia e do Barão de Ipanema. Quando eu fui na Barão de Ipanema, quando eu entro lá, vejo muita gente no meio artístico. Era a missa do Orlando Miranda. Sim. Que foi meu padrinho, eu não sou Resque, né? Ele botou meu nome de Resque. Então não tinha me avisado. Enquanto Reginaldo de Souza, muita gente conhecida, Maria Pompeu e tal. Está até na cadeira de roda, Pompeu. Sim, né? sim. Uma maravilhosa amiga. Sim. Aí, na Barão, quando eu entrei, tanta gente de teatro, aí o Reginaldo, você não está sabendo? Tem a missa do Orlando Miranda. Então é ele que me chamou para lá. Eu não sabia, bicho. Eu não sou de igreja, eu sou neto de judeus. Sim. E vou centro espírita. Então como é que eu fui parar naquela igreja, na Barão de Ipanema? Aí ele estava te chamando para se despedir. Nem sempre o que te acontece... Será que é isso, a coincidência? Não sei. A gente pode dar nome, pode chamar de coincidência, pode chamar de sincronicidade. O que acontece é assim, aquilo que tem a ver com você te encontra de alguma maneira. Né? Assim como um personagem que tem a ver com você... Como é que eu iria rezar? Mas não, eu estou querendo dizer que os personagens, por exemplo, que um ator faz, se você pensar bem, como diretor, como autor e tal... Os personagens, os espetáculos, as obras de arte, elas de alguma maneira refletem alguma questão sua naquele momento da sua vida. Sempre. Os grandes personagens que eu fiz sempre foram, e isso através da psicanálise eu consegui me aprofundar no significado mais profundo disso, como determinados personagens são reflexos, metáforas, reflexões sobre determinadas questões minhas naquela época da minha vida. Eu fiz a Caravana da Ilusão, por exemplo, do Alcione Araújo, em 1992. E eu fazia o papel... É uma trupe teatral, que o pai morre, que era o chefe da companhia, uma trupe Mambembe, e aí o pai morre, eles enterram e tem que pegar a estrada. E eu, que era o filho mais velho, assumia o comando da caravana, e aí chega numa encruzilhada, o que fazer? Aí eu falei, o que eu tenho que discutir na minha vida nesse momento? Aí 3 dias antes da estreia, meu pai e minha mãe vieram de Porto Alegre para cá, para ver a estreia, e aí eu fiquei sabendo que meu pai estava terminal de câncer. Né? E aí eu falei, agora eu estou entendendo o que significa. É o momento de eu deixar de ser filho para virar pai, porque meu pai está partindo. E por aí vai. Aí um tempo depois, anos depois, 7 anos depois, eu fiz Arlequim, Servidor de 2 Patrões, que é um personagem absolutamente solar, divertido, Goldoni. E aí foi o quê? Foi o ano que meu filho nasceu. Texto é lindo. Então o que eu estou querendo dizer é que os personagens, as peças, as coisas que te acontecem, de alguma maneira dialogam com alguma coisa que você tem dentro de você e você não tem exatamente consciência. Talvez o seu amigo Orlando Miranda. Talvez. Eu coloco do espiritismo porque aí me convence mais, sabe? Pode ser. Encontrou na rua por acaso. Não encontrou, não. Eu tive que ir lá. Assim me parece. Aí eu fico me acreditando mais na religião.
A gente Ele é acredita espírita. naquilo que, de alguma maneira, torna, acho que mais possível a gente degustar, conviver com aquilo. Aquilo que mais nos fala as nossas crenças, as nossas conveniências psíquicas. A gente não escolhe, né? A gente acredita em coisas que, de alguma maneira, dialogam por um viés que a gente tem aberto para discussão, para mudança, né? O problema não é mudar de ideia, o problema é você não ter ideia para mudar, né? Então, eu sou um cara que eu estou pronto para amanhã abrir mão de uma certeza se me for provado que aquilo que eu acreditava era equivocado. E eu acho que esse... Quer dizer, o fato de você estar sempre aberto para o novo é que é o grande barato. Sim, Né? sim. Porque você não, à medida que você não se fecha, você pode ter várias influências e aí você vai escolher aquela que é melhor para você naquele momento. Exato. Pode ser que daqui a pouco não seja Você mais. vai aí você aprendendo coisas novas, vai absorvendo coisas, Não, e é experiências isso, novas. a profissão, por exemplo, do ator no palco, né? A gente está no palco. Qual é o binômio do ator do teatro em cena? Presença e disponibilidade. Por isso que as rubricas são no presente do indicativo, né? Porque é aqui e agora. Então você vai estar disponível para o que acontecer e de repente um erro vira um grande acerto, né? Esqueceu o texto, quebrou o copo, alguém espirrou, sei lá. E aí, se você estiver aberto e presente e pronto para ser criativo com aquilo, um acidente vira uma grande cena. É só você estar disponível para absorver e lidar com aquilo, presente do indicativo, aqui e agora, é o único que a gente tem, né? Eu vou te fazer uma outra pergunta agora, meio familiar. Por favor. Nada é por acaso. A família Bogossian tem a ver com você? Completamente. Completamente. Pra Somos mim- parentes, então? É impossível. não. É impossível, vou me embora. Agora eu vou. Não, a minha irmã, é Flávia, Flávia. é minha sobrinha, bicho. Então. Você é o que dela? A mãe dos meus filhos chama-se Cíntia Bogossian. Eu vim pra cá, estive com a minha irmã, e ela falou: olha, eu vou. Pergunta a ele, porque ele é da nossa família. Sim. O Ricardo é meu sobrinho direto. Sim, Ele sim. casou com a. Como é que é a história? Me dá um. Olha, Olha que loucura. Não, aí a gente foi embora. Não, Começar a voar. Tem a ver, viu, o negócio? Gente, é uma É espírita, aqui, ó. Não veio por acaso. Interpretados. Olha o Ghost aqui agora, no momento. Os meus dois filhos chamam-se Jonas Bogossian Breda não. e Daniel Bogossian Breda. Eles são filhos da Cíntia Bogossian. Que ela é o que da Flávia? Ela é prima e a Cíntia, o Flávio e o Renato são filhos de Aram Bogossian com Inês Bogossian. Meu sobrinho é o Ricardo, de sangue direto, que é casado com a Cíntia. Não, é com a Flávia. Com a Flávia, exatamente. Está na Austrália. Exatamente. Meu sobrinho mora na Austrália. Sim, a Flávia ela é arquiteta, E ele também. etc. Então, Os dois na eles Austrália. se mudaram para a Austrália faz bastante tempo já. Menino, muito tempo. E eu... Que loucura, te falei. Eu fui 17 anos casado com a Cíntia. A gente teve 2 filhos, a gente separou, mas a gente continua se dando super bem. Ah, você não está mais casado com Não ela? estou mais casado com ela, mas a gente é amigo, eu sou amigo do marido dela. Ela teve mais um filho com esse marido, Eu já não conheço. Não. é o Fernando, e eles têm um filho chamado Francisco. Então, eu continuo, de uma certa maneira, fazendo parte da família, né? Só que agora eu sou o ex-marido. Ex-marido não é parente, ex-marido é Agregado. Mas quando se dá bem, Deus. Lógico, a gente Deus, se dá né? super bem, não tem problema Esses nenhum. filhos são é teu e da... Meu e da Cíntia. Cíntia. Os 2 filhos que eu tenho, que eu sei que eu tenho, porque às vezes a gente não sabe que tem um filho. Eu vi em festas, quer dizer, casamentos e tal. Mas o Jonas está com 23. Hoje a minha irmã tocou nesse assunto. Fala com ele, ele é da família Bogossian. Sim. Que O coisa Jonas boa. está com 23 anos e o Daniel está com 19. Daniel Bogossian, ele é ator. Está fazendo Cal agora. Olha que legal. E depois da nossa... Coitado. Mais um sofredor. Não, mas o pior não é isso. O pior é que agora, quando você me falou da coisa do sindicato, porque eu estou aqui na minha bolsa, depois dessa nossa entrevista aqui, eu pretendo ir no sindicato, porque... O Hugo está lá agora. Então, Hugo o tá- Hugo eu conheço. Ele Se ele não tiver, eu te dou um. Quem fala? É da minha geração, eu conheço Manda o um bilhete. Exato. Não, porque eu quero fazer o DRT do meu filho. Ele já fez 3 Até peças. 5 fecha lá. 3 peças, 2 filmes, uma novela. Já está dentro. Tem contrato Já tá. aí pra você chegar com ele, tem problema. Exatamente. Ontem foi a Então, nossa festa de posse. Pois é. Se você Então. ontem, você voltava com a gente. pra você ver como é que é. Pois é. Eu Você veio hoje, coincidência, eu vim hoje aqui, não? E aí? Entendeu?
eu iria sair daqui e dar um pulo no sindicato. Eu vim de lá agora. Tá vendo só como é que funciona? Tem muita coisa. Daqui a pouco é meu irmão, não. Não, novela diziam essas coisas me acontecem. Mamãe! Mas isso é uma coisa que as pessoas adoram. Show de humor, mamãe. Por conta do melodrama, né? As novelas, elas são todas baseadas na dramaturgia do melodrama, que são aquelas coincidências absurdas, aquelas reviravoltas e verossímeis. Ou a carta no final. O anel, que, meu Deus, você é meu irmão, não sei o quê, as novelas, elas são aparentemente realistas, mas a gente sabe que por baixo daquela aparência, daquele verniz realista, é o melodrama. São as coincidências absurdas. Você não tomou o passe aqui agora, né? Só fez uma entrevista. E se eu viesse do Centro Espírita, eu diria que isso foi por causa do Centro Espírita. O Espírito estava aqui junto comigo, com você, juntou nossos parentes. Não sei, eu contaria uma outra história, assim. Eu veria o outro lado. Isso foi espiritual. Eles me ensinaram a falar assim. Não, e é tão válido quanto. É aquela frase que está escrita assim, em cima do quartel dos bombeiros: nada do que é humano me é indiferente. Né? Então, a ciência, lhe parece, é uma coisa boa, Pirandello. É uma coisa do bem para o... Pirandello, né? A ciência, lhe parece. Pirandello. E aí, então, eu acredito, na verdade, a princípio eu acredito na verdade de qualquer pessoa, desde que seja verdadeiro, para ela. E se é verdadeiro para ela, de alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Eu preciso estar acessível a isso, porque vai que aquela ideia me fertilize em algum lugar da cabeça. Se você escolhesse seu segundo convidado de hoje, são 2, né? Então, você primeiro iria lá. Sim. E você teve que vir o primeiro. Você que foi uma escolha sua 3 horas ou era 4h30? Foi por acaso. Eu botei o horário. Ele botou o horário. Ele botou o horário. Mas aí, quer dizer, vão dizer que foi uma coisa espiritual. Você tinha que passar por aqui. O meu aval é forte lá. Você nem precisa, imagina. Não, imagina, mas me dê o seu aval, por favor. Nada como ter amigos no poder. Mas o que eu estou querendo dizer é que acontece de um jeito ou de outro. Mas acontece. Você tinha que ir primeiro aqui, depois lá. Aquilo que tem que acontecer. Aquilo que tem que acontecer tem uma força incrível, né? Então. Não aconteceu com você na rodoviária que tu ia pegar um ônibus, encontrou o diretor, você estava voltando pro Rio, o cara não fica que tu vai. Ele sabe a história. Eu fazia Jaci Campos, da TV Celsa, novela de terror, a última. Essa a Tereza Raquel não fez, não, fez a anterior. E aí, o Fred Kliman telefonou para o Jaci Campos. Não sei se o pessoal lembra, você lembra? Só fazia novela de terror, Jaci Campos. Vocês eram muito jovens. Aí é perto, está perto a idade. Só que eu não falo a minha. Sim. Aquelas coisas. Então, Star System, my dear. Então, aí aconteceu. Eu perdi o ônibus. Isso foi coincidência. Olha a história. Eu fui de aviação Cometa, aí estava morrendo a Cacilda. Eu vi a Cacilda ali. O Fred Kliman falou assim: vou te dar o texto, Clube da Fossa, Teatro Mesmo. Alguém lembra do Teatro Mesmo? A Mesmo era um teatro aqui. Então, tem um personagem que não vem de São Paulo. Para economizar, você mora aqui, se quer São Paulo, quero, jovem, né? Peguei a aviação Cometa. Aí quando eu chego em São Paulo, olha, Fernando, vem aqui no hospital, acho que era Cida Banês, Albert Einstein, que a Cacilda, eu estou velando a Cacilda, que está por últimos dias, ela fazia Esperando o Godot, né? Sim. Ela ficou 5 dias. Ele abriu a porta, eu vi o corpo da Cacilda. Mas por que não vai tirar foto, né? E nem tinha celular na época. Mas por que eu não abri um pouquinho mais para ver a última vez? Não vi. Aí ele abriu, entregou o texto. Você me desculpe, Fred Kliman, que era amigo de Cacilda, tudo. Falou assim: vá para o Rio, terça-feira no teatro para ensaiar. Já que já se apresentou, é legal. Aviação Cometa de novo. Quando eu chego, eu perdi lá o ônibus, eu errei o caminho. Ônibus na terra rodoviária. Você aí acertou o caminho. Acertei o caminho. Está fazendo o que em São Paulo? Preciso você no RER. Pode fazer teste? E aonde é que ia dormir, né, bicho? Aí, não, eu vou te dar um jeito, ligar para a produção. Você é um personagem que eu estou precisando lá. Você nem pode imaginar. Eu de cabelo curto, nem óculos de grau. Tem um inglês que vinha da plateia, com Laerte Morrone. Foi um dos três. Sim. Primeiro foi Silvio de Abreu, olha minhas esposas, né? Era um casal que vinha da plateia. Tudo louco, né? Depois Neila Torraca, o terceiro. Esse me deu hospedagem uma semana, morei na casa dele com a Nena, para ensaiar o espetáculo. Eu adorava o Ney. É ótimo. Adorava o Ney. Aí a gente tem essa história,
olha quanta coincidência ou não, né? Aí ele falou assim, eu te conheci o Ademar na Fiorentina, né, que era o ponto. Aí, papo de beber, todo mundo bebia, né, Jorge Dória e tal. E aí ele falou assim, pô, sabe por que você entrou? Você não precisava cantar e dançar. Eu precisava de um inglês babaca, era a tua cara. Cara de babaca. Cara de babaca, ele falou assim, você faz cara de babaca? Porque o casal vinha da plateia, interrompia, né? Moço, com nojo de hippie, né? Dava a volta, eu cabelo curtinho, de óculos de grau, o teste, todo mundo tudo cabelão, no Leomar, todo mundo, Sônia Braga, Sônia Braga lá. Fiquei no frontal com Sônia Braga, então é muita história. Então, às vezes eu acho que eu tinha que estar ali naquela hora, na rodoviária, e o Ademar Guerra ali, e mandar ele no TBC fazer o teste. E eu não tinha para onde ir, mas ele me arranjou, dormi lá, enfim. Então, os jovens, você faz tudo, dorme no chão, na maca, né? Então, são os encontros e desencontros. É uma coincidência, eu tinha que entrar no Hair. No primeiro elenco. Eu não pude assistir o Hair na época, eu não estava aqui no Rio. Eu morava em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre e morei meus primeiros 25 anos em Porto Alegre. Mas o Hair... Vão montar de novo? Vai estrear. Que bacana. Tem uma remontagem. Sempre são os elencos, os vivos. Sim. Aí chega tudo de bengala, né? Bengala não. Eu me lembro, eu gostava muito do Neila Torraca, a gente trabalhou várias vezes juntos. E ele era um cara que você sempre dava risada em qualquer situação. E eu me lembro de uma vez que... Marcos Breda. Péssimo ator, ótimo pessoa, mesmo. Aí eu me lembro que eu gostava de correr na Lagoa antes do acidente. E o Botânico apartamento e ele morava com o marido, o Ed Botelho, ali na Lagoa. E o Ney costumava caminhar na Lagoa, e eu costumava correr na Lagoa. E sempre que eu cruzava com o Ney, mesmo por aquele 1 segundo que a gente se cruzava, ele tinha sempre uma gracinha, uma piada, uma frase hilária, né? Aí teve uma noite assim que estava um inverno, tipo um dia como hoje, só que um pouco mais frio, aquela garoa. Eu cheguei ali na beira da lagoa e falei, será que eu vou encarar essa roubada? Correr com essa chuva, com esse frio de calção? Foda-se, vou. Aí tô eu lá, correndo naquele frio, naquela chuva, falei, não tinha ninguém. Falei, eu sou o único louco que encarou essa roubada. Daqui a pouco eu olho longe, assim, aquela figura assim, manquitolando com uma mochila, era o Ney, né? Aí quando a gente se viu, assim, eu vi me aproximando, quando eu cruzei por ele, ele virou para mim assim, elas não se entregam. A dona Nena conheceu a mãe dele? A Nena morou com a gente lá junto. Uma maravilha, uma maravilha. Agora, aí eu falei, Ademar, chega de trocar de esposa. Silvio de Abreu é forte, assim, estava começando a escrever novela. Aí, depois, ele saiu para novela, não dava jeito, né? Ele não gostava muito de se vestir de mulher, não. Ele fez aquele meio convite, assim. Aí entrou Laerte Morrone, que é engraçadíssimo. Que é uma maravilha. Outro maravilhoso. E o terceiro foi o Ney. Aí foi, até o tempo, quando eu durei no Hair, né? Depois de um ano mais, eu não aguentava mais fazer 2 sessões, né? Bom, era jovem, né? Então, mas, cada um tinha um estilo, né? Silvio de Abreu era uma senhora, uma senhora maluca e o Ney doido, e batia com a bolsa, aquelas coisas. Para! Hubert, para! E aquela porrada. E aí subia no palco, cantava um bom número com a orquestra. Mas então, marcava muito, porque esse negócio essa imagem que as pessoas têm, né? Cara de babaca, cara de... Olha que loucura isso. Aí eu entrei num espetáculo que todo mundo fazendo... Eu já estava no elenco, eu não cantava nada, eu dançava com Márika, né? Várias estágios, imagina. Ela marcava um passo, eu não sabia fazer. Porque eu depois fiz outros musicais, aí soltei a Mas você estava pronto na hora H. Por quê? Porque você era... Isso que é coincidência. Porque assim, as pessoas falam... Uma das definições de sorte é timing. Ou seja, sorte para algumas pessoas é você ser a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo, fazendo a coisa certa. É isso. Mas são 5 coisas difíceis, né? Sim, mas quando é para ser essas 5... Quando encaixa... Encaixa. Aí, por exemplo, se o cara estivesse procurando fazer uma montagem de O Retrato de Dorian Gray, e ele visse você ou eu, ele não ia chamar nenhum de nós, porque precisa de um mancebo de uma beleza inigualável. Embora mais jovem era mais bonitinho. Não, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que eles e elas hoje, se eles fossem procurar na rua, eles não escolheriam nem eu nem você. Mas aquele cara que de óculos, cara de babaca, inglês babaca,
era exatamente o que ele estava precisando. Então você era a pessoa certa na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. Em São Paulo. Em São Paulo. Porque perdeu o ônibus. Não, trocou a plataforma. Minha família foi contra judeus. Tá louco, versão cometa, sozinho? Vai ficar onde? Mas não, é só pegar um texto e voltar. E era isso a história. Hoje em dia manda pela internet. Na hora. Na hora, precisava pegar o texto da porta do Hospital da Cacilda. Era do tempo que a gente... Cacilda Becker, velando ali. Era o tempo que a gente mandava currículo datilografado com letra 32. Pelo correio. Pelo correio. Ô Marcos, eu quero pedir então agora que você fale para todo mundo aí que vai estar assistindo o nosso podcast, tudo que você tem, algum projeto em andamento, tem alguma novela que você venha a estar para fazer, o filme, como a pessoa pode entrar em contato com você para fazer um mapa astral? Pelo menos para o mapa astral você vai... A melhor maneira de entrar em contato comigo para marcar uma consulta é através do Instagram ou do Facebook, porque tem as pessoas que me encontram lá. Eu tenho um Instagram de astrologia. Eu tenho a pessoa física, ator, e a pessoa jurídica, astrólogo, né? Então eu tenho... E qual é esse endereço? Então, o Instagram de astrologia é @ né? Marcos _Breda _astrologia. Esse é meu perfil. Então vamos botar no ar aí. Mas também tem o meu perfil normal, que é @Marcos Breda, tudo junto. Basta mandar uma mensagem por ali, queria marcar uma consulta astrológica. A gente combina, troca ali por escrito o telefone, o WhatsApp, marca uma consulta e a consulta acontece no dia e na hora que fica bom para mim e para o cliente. E isso é uma coisa que eu atendo quase todo dia. Amanhã eu tenho uma consulta para dar. Ontem eu dei, hoje eu resolvi não, porque eu tinha uma entrevista aqui e um sindicato. E um contraparente. E um contraparente da por cima, né? E o cinema? E cinema, esse filme que você fez, já tem alguma coisa em vista também? Não, então, eu estou pré-produzindo um longa-metragem, que eu sou produtor. Eu estou pré-produzindo um longa-metragem, que eu vou trabalhar como ator e também como coprodutor, que é uma adaptação do Tambores Silenciosos, do Josué Guimarães, que é um romance extraordinário. Eu estou pré-produzindo um espetáculo teatral, que é uma adaptação do livro do Napoleão Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. Essa que eu produzo e faço como ator também, isso deve ser para o 2º semestre, sobre astrologia. Só que ao invés de aquela coisa, por exemplo, o Carl Sagan fazia, e hoje o Neil deGrasse Tyson faz essa nova versão, só que ao invés de astronomia, a ideia é fazer sobre astrologia. Então eu estou sempre com 2 ou 3 projetos na manga. Devo fazer uma novela agora no 2º semestre, está tudo se encaminhando para isso. Globo, Record? Provavelmente Record. Record, né? Provavelmente. Mas ainda tem uma coisa pendente aí, vamos ver. De qualquer maneira, eu estou sempre trabalhando porque eu adoro trabalhar assim. Eu sou uma pessoa... Como o Marcello Mastroianni uma vez disse uma coisa que eu adoro. Ele dizia assim: eu sou um homem de sorte, eu faço o que eu gosto, por isso que eu não preciso trabalhar. Isso é uma coisa sensacional, né? O meu finado pai, ele dizia: fazer da sua paixão um ganha-pão, mais do que uma rima, é a suprema solução. E eu acredito muito nisso, né? Porque quando os meus filhos, quando eles estavam ainda no colégio, decidindo vestibular para quê, aquela coisa que todos nós já passamos, né? Eu falei: olha, filho, decida o que você quiser, mas só entenda uma coisa: você gostar de uma coisa não é garantia que vá dar certo. Agora, você não gostar de uma coisa é garantia que vai dar errado. Então, na dúvida, escolha pelo coração. A alegria é a prova dos 9, né? O Oswald de Andrade dizia isso. E é verdade, né? Quando você quer fazer um negócio, você dá um jeito de fazer, custe o que custar. Nenhuma dificuldade é difícil demais quando você quer. E quando você não gosta, qualquer coisa é um álibi para você não fazer. Então isso eu acho que é um parâmetro bacana para você direcionar. Onde é que está meu prazer? Onde é que está meu tesão? Onde é que está minha alegria? Ele me aponta para lá, então vamos embora. Porque vai ser menos difícil. Íngreme todo o caminho é. Mas aqueles que você tem prazer de caminhar é menos íngreme, né? Então, beleza. Então conversamos aqui nessa tarde maravilhosa, nesse podcast com o Marcos Breda. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pela honra de ter um grande artista como você. Honra toda minha. Batendo papo com a gente. Todo mundo certamente
vai tirar muito proveito de tudo que foi falado aqui hoje, tá bom? Espero que sim. Até a próxima, galera. Valeu. Alô, Rio! Vamos aplaudir? Obrigado. Fotos, Maia. Fotos.